Você já parou para pensar em quanto tempo realmente ainda tem? Não em teoria, mas na realidade. Se levar em conta a expectativa média de vida, quantos anos ainda restam? E mais importante, quantos anos já passaram? Quantos anos da sua vida já ficaram para trás? Você já parou para se posicionar de verdade nessa dimensão de tempo e existência? Ou ainda vive como se tivesse todo o tempo do mundo? Porque existe uma pergunta que quase ninguém gosta de encarar. Você tem consciência da sua própria finitude? Você já percebeu que, a partir deste momento, o tempo que resta é menor do que o tempo que já passou? E quando essa percepção aparece, algo muda. As decisões começam a pesar mais. O tempo deixa de parecer infinito. E muitas coisas que antes pareciam urgentes, de repente, deixam de importar. Agora pense por um instante. Se você realmente soubesse quanto tempo ainda tem, estaria vivendo exatamente da forma que vive hoje? Ou estaria fazendo escolhas diferentes? Estaria correndo mais riscos? Estaria finalmente começando aquilo que vive adiando há anos? Ou ainda estaria esperando o momento perfeito? Porque talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: você está realmente vivendo? Ou apenas passando o tempo enquanto a vida acontece? Sêneca observou algo extremamente direto sobre isso. Aquele que teme a morte nunca fará algo digno de um homem vivo. Essa frase não fala apenas sobre morrer. Ela fala sobre algo muito mais comum. A quantidade de pessoas que passam a vida inteira evitando viver de verdade. Porque quando alguém vive dominado pelo medo, pelas dúvidas, pela necessidade de segurança absoluta, a vida começa a ser adiada, decisão após decisão, ano após ano. E sem perceber, a pessoa continua existindo, mas talvez já tenha parado de viver. Agora, pense com honestidade. O tipo de vida que você está vivendo hoje foi realmente escolhido por você ou foi simplesmente acontecendo? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma vida escolhida é construída com intenção. Uma vida que simplesmente acontece é construída por inércia. E muitas pessoas descobrem tarde demais que passaram anos apenas reagindo às circunstâncias. Trabalhos que apareceram, rotinas que se instalaram, responsabilidades que surgiram. E quando percebem, já estão vivendo uma vida que nunca pararam para examinar. Agora, observe outra pergunta. Se alguém analisasse sua rotina atual, seus hábitos, suas prioridades, suas decisões, essa pessoa diria que você está construindo uma vida com propósito? Ou diria que você está apenas administrando o tempo? Porque qualidade de vida não nasce do conforto. Ela nasce da direção. Sem direção, até uma vida confortável começa a parecer vazia. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma inquietação difícil de explicar. A vida não parece ruim, mas também não parece significativa. Existe estabilidade, mas não existe sensação de progresso. Existe segurança, mas não existe entusiasmo. E quando isso acontece, muitas pessoas concluem algo perigoso, que já é tarde demais para mudar. Mas aqui entra uma pergunta que muda completamente a perspectiva. Será que realmente é tarde? Ou será que você apenas nunca parou para examinar o que ainda é possível? Porque o estoicismo parte de uma premissa extremamente prática. Você não controla o tempo que já passou, mas controla completamente o uso do tempo que ainda existe. E essa distinção muda tudo. O passado pode explicar onde você chegou, mas não determina para onde você ainda pode ir. O problema é que muitas pessoas usam o passado como justificativa para continuar exatamente onde estão. Elas dizem para si mesmas: já investi tempo demais nisso, já estou velho demais para mudar, já deveria ter feito antes, agora não faz mais sentido. Mas isso é apenas outra forma de medo. Medo de tentar, medo de mudar,
Medo de descobrir que a vida poderia ser diferente. E talvez o ponto mais importante seja este: mesmo que você não tenha chegado até onde gostaria, tudo o que viveu até agora trouxe você até este momento de reflexão. E esse momento é raro, porque poucas pessoas param para perguntar: estou realmente vivendo a vida que quero viver? E quando essa pergunta aparece, ela abre uma possibilidade que muita gente ignora: a possibilidade de mudar a direção. Agora, pense em outra possibilidade. Talvez o problema não seja apenas o tempo que passou. Talvez o problema seja como ele está sendo vivido. Porque existe um fenômeno muito comum na vida moderna. Um fenômeno que muita gente reconhece, mas quase ninguém interrompe. A rotina começa a se repetir: acordar, trabalhar, resolver problemas, pagar contas, dormir e repetir tudo novamente no dia seguinte. No começo isso parece normal, afinal, responsabilidade faz parte da vida. Mas com o tempo, algo curioso acontece. A rotina começa a ocupar tanto espaço que deixa de ser apenas parte da vida e passa a ser a própria vida. Os dias começam a se parecer, as semanas passam mais rápido, os anos passam mais rápido ainda. E quando alguém finalmente para olhar para trás, percebe algo desconfortável. Não foi tomada uma decisão consciente de viver daquela forma. A vida simplesmente entrou em um fluxo automático. Esse fenômeno ficou conhecido popularmente como corrida dos ratos. Uma metáfora simples: um rato correndo dentro de uma roda, correndo cada vez mais rápido, mas permanecendo exatamente no mesmo lugar. Muitas pessoas entram nessa roda sem perceber. Elas trabalham mais para sustentar um estilo de vida que exige mais trabalho, assumem mais responsabilidades que exigem mais tempo, criam rotinas que consomem cada vez mais energia. E aos poucos, a vida começa a girar em torno de manter o próprio sistema funcionando. Não sobra espaço para perguntar para onde tudo isso está levando. E talvez a pergunta mais importante seja esta: se nada mudar, se tudo continuar exatamente como está, onde essa vida estará daqui a 10 anos, daqui a 20? Porque a rotina tem um efeito psicológico poderoso. Ela cria a sensação de movimento. Mesmo quando não existe direção, a pessoa sente que está ocupada, sente que está fazendo coisas, sente que está se esforçando. Mas esforço sem direção não cria propósito. Cria apenas repetição. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir um tipo estranho de cansaço. Não é apenas cansaço físico, é a sensação de que a vida está passando sem que algo realmente significativo esteja sendo construído. E aqui aparece novamente a observação de Sêneca. Ele dizia que muitas pessoas passam a vida inteira ocupadas, mas raramente param para viver de verdade. O problema nunca foi a rotina. O problema é quando a rotina substitui o propósito. Porque quando isso acontece, a pessoa pode continuar correndo todos os dias, mas no fundo começa a sentir que está apenas existindo. Agora observe um detalhe curioso sobre essa chamada corrida dos ratos. Muitas pessoas percebem que estão nela. Elas sentem o cansaço, sentem a repetição, sentem a sensação de que os dias estão passando rápido demais. Mesmo assim, continuam correndo. Por quê? Porque o cérebro humano tem uma característica muito particular. Ele prefere o que é previsível ao que é desconhecido. Na neurociência, isso está ligado ao sistema de economia de energia do cérebro. O cérebro está constantemente tentando reduzir esforço. Quando um comportamento se repete muitas vezes, ele vira hábito automático. Isso acontece para economizar energia mental. Você não precisa mais pensar para executar. A rotina assume o controle. Acordar, ir trabalhar, resolver tarefas, voltar para casa, repetir. O problema aparece quando esse modo automático começa a dominar decisões importantes da vida.
Porque, quando algo vira hábito, o cérebro deixa de questionar. Ele apenas repete. É por isso que muitas pessoas passam anos vivendo da mesma forma, mesmo quando sabem que algo está errado. Não é falta de inteligência, não é falta de consciência. É o poder da inércia comportamental. A mente prefere continuar no padrão conhecido a enfrentar o esforço de mudar. E aqui surge uma pergunta muito importante. Quantas decisões da sua vida você tomou por escolha? E quantas simplesmente continuaram acontecendo porque você nunca parou para interromper o padrão? Esse é um ponto em que o estoicismo se torna extremamente prático. Porque os estoicos insistiam em algo que hoje a psicologia moderna também confirma. A maior parte das pessoas não vive deliberadamente, vive reagindo. Reagindo às circunstâncias, reagindo às pressões externas, reagindo aos próprios hábitos. E reagir não é o mesmo que escolher. Epicteto insistia constantemente em uma distinção fundamental. Algumas coisas dependem de você, outras não dependem. O problema começa quando alguém deixa de governar aquilo que depende de si e passa a ser governado pelo ambiente, pelo medo, pela rotina, pela expectativa dos outros. Nesse ponto, a pessoa ainda parece estar vivendo normalmente, mas internamente algo começa a desaparecer. A sensação de direção. Porque direção exige consciência, exige questionamento, exige decisões que às vezes são desconfortáveis. E a mente humana tende a evitar desconforto sempre que possível. Isso cria outra situação muito comum. As pessoas começam a sentir uma inquietação silenciosa. Elas não sabem exatamente o que está errado. A vida parece funcional. As responsabilidades estão sendo cumpridas, mas existe uma sensação persistente de que algo está faltando. Essa sensação não surge por acaso. Ela surge quando existe uma distância entre o que você está vivendo e o que sente que poderia viver. Essa distância cria tensão psicológica. E muitas vezes a pessoa tenta resolver isso com pequenas distrações. Mais entretenimento, mais consumo, mais ocupação. Mas nenhuma dessas coisas resolve o problema central. Porque o problema não é falta de atividade, é falta de propósito. Marco Aurélio escrevia repetidamente sobre isso em suas reflexões pessoais. Ele lembrava a si mesmo de algo muito simples. Se você acorda todos os dias para fazer algo que não tem significado para você, a vida começa a parecer pesada, não porque a vida seja pesada, mas porque você está carregando um caminho que não escolheu conscientemente. Agora pense novamente na pergunta do início. Você está realmente vivendo ou apenas passando pelos dias? Porque a diferença entre essas duas coisas não está no quanto você trabalha, nem no quanto você possui. A diferença está em consciência e direção. Viver exige participação ativa, exige assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. E muitas pessoas evitam esse ponto porque assumir responsabilidade também significa encarar algo desconfortável. Reconhecer que talvez estejam vivendo abaixo do próprio potencial. Mas existe uma boa notícia escondida nessa percepção. Se você consegue perceber o problema, então ainda existe espaço para mudança. E essa é uma das ideias mais importantes do estoicismo. O passado não pode ser alterado, mas a forma como você decide agir a partir deste momento ainda está completamente aberta. A pergunta, então, deixa de ser sobre o tempo que já passou e passa a ser sobre algo muito mais importante. O que você vai fazer com o tempo que ainda existe? Porque em algum momento todos nós somos obrigados a encarar a mesma realidade. A vida não espera que estejamos prontos. Ela simplesmente continua passando. E a única forma de sair da roda é decidir parar de correr sem direção. Mas existe um ponto ainda mais importante do que perceber o problema. Perceber o problema, por si só, não muda a vida. O que muda a vida é o que você decide fazer com essa percepção.
Porque a finitude não serve apenas para assustar, ela serve para lembrar uma coisa simples: o tempo é limitado e justamente por isso, a forma como você vive importa. Não importa quantos anos ainda restam. Importa o que você escolhe fazer com eles. E aqui aparece um princípio que muita gente evita encarar: a responsabilidade por transformar a própria vida em uma vida bem vivida não pertence ao tempo, não pertence às circunstâncias, não pertence à sorte, pertence a você. Isso não significa que tudo está sob seu controle. Não está. Existem perdas, existem limitações, existem momentos difíceis, existem fases em que a vida exige mais do que gostaríamos. Mas mesmo assim, uma coisa continua sendo verdade: a forma como você responde ao que vive continua sendo escolha. E talvez esse seja um dos pensamentos mais desconfortáveis do estoicismo, porque ele devolve ao indivíduo uma responsabilidade que muita gente prefere entregar ao mundo: a responsabilidade de decidir como viver. É mais fácil acreditar que a vida ficou desse jeito por acaso. É mais fácil culpar a fase, a idade, o contexto, a falta de oportunidade. Mas em algum ponto, toda a vida se torna o resultado acumulado de escolhas repetidas. Escolhas pequenas, escolhas silenciosas, escolhas que no momento pareciam sem importância. Aceitar continuar, aceitar adiar, aceitar o automático, aceitar o conforto. E é exatamente por isso que a mudança também continua sendo possível. Porque se a vida foi sendo moldada por escolhas, ela também pode começar a ser mudada por escolhas diferentes. Mesmo agora, mesmo nessa fase, mesmo com tudo o que já aconteceu. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas acreditam que mudança tem prazo, que existe uma idade certa para corrigir o rumo, que existe um momento ideal para recomeçar. Mas isso é apenas outra forma de adiar, porque a verdade é mais simples. Sempre existe uma fase difícil, sempre existe algum problema em aberto, sempre existe alguma limitação real. A vida não oferece um momento puro, limpo e sem conflito para começar a viver de forma mais consciente. Nunca ofereceu. Problemas existem na juventude, existem na maturidade, existem quando se tem pouco, existem quando se tem muito. O problema nunca foi a existência de dificuldades. O problema sempre foi a forma como a mente interpreta essas dificuldades. Algumas pessoas usam os problemas como justificativa para permanecer iguais. Outras usam os mesmos problemas como ponto de reorganização da vida. E é essa diferença de resposta que muda o resultado. Não é a ausência de adversidade que produz uma vida bem vivida. É a forma como alguém escolhe atravessar a adversidade. Marco Aurélio entendia isso com muita clareza. Para ele, o valor da vida não estava em escapar dos obstáculos. Estava em agir corretamente diante deles. Isso muda completamente a pergunta. A questão não é: quando a minha vida finalmente vai ficar fácil? A questão é: como eu estou escolhendo viver, mesmo com as dificuldades que existem agora? Essa pergunta devolve a vida para o lugar certo, o lugar da responsabilidade. Porque uma vida bem vivida não é uma vida sem falhas, não é uma vida sem dor, não é uma vida sem perdas. É uma vida em que a pessoa participou conscientemente das próprias escolhas. Uma vida em que o tempo não foi apenas gasto, foi usado. Uma vida em que os problemas não definiram totalmente o rumo, mas exigiram maturidade para escolher o rumo apesar deles. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Não esperar que a vida mude para começar a viver melhor, mas decidir viver melhor, mesmo dentro da vida que existe agora. Porque no fim, tudo volta para a mesma questão. Se a vida é finita, então a qualidade dela depende menos de quanto tempo existe, e mais de como esse tempo é escolhido, usado e sustentado. Existe ainda outro ponto importante que muitas pessoas confundem quando pensam em viver bem.
Muita gente imagina que uma vida extraordinária precisa ser uma vida grandiosa aos olhos do mundo. Uma vida marcada por fama, reconhecimento, sucesso visível. Algo que faça o nome de alguém ser lembrado por muitas pessoas. Mas essa nunca foi a medida usada pelos estoicos. Para eles, uma vida realmente bem vivida não depende do tamanho da plateia. Depende do respeito que a pessoa mantém por si mesma. Uma vida forte não é necessariamente uma vida famosa. É uma vida coerente, uma vida em que alguém decidiu agir de acordo com aquilo que considera correto, mesmo quando isso não é fácil, mesmo quando o ambiente pressiona em outra direção, mesmo quando a escolha mais confortável seria simplesmente seguir o fluxo. Epicteto alertava frequentemente sobre esse risco. Ele dizia que quando alguém vive tentando agradar o ambiente, acaba perdendo aquilo que deveria proteger mais do que qualquer outra coisa: o próprio caráter. E isso acontece de forma silenciosa. A pessoa começa cedendo pequenas coisas. Depois, ajusta opiniões. Depois, passa a evitar posições que podem gerar desconforto. Aos poucos, começa a viver mais de acordo com as expectativas externas do que com os próprios princípios. Externamente, tudo parece normal. A vida continua funcionando. Mas internamente algo começa a desaparecer, a integridade. Por isso, dentro da filosofia estoica, uma vida realmente forte não é aquela em que tudo deu certo. É aquela em que a pessoa conseguiu atravessar os problemas sem abandonar quem escolheu ser. Problemas sempre existirão. Fracassos acontecem. Momentos difíceis fazem parte da existência humana. Nenhuma vida escapa completamente disso. O que diferencia uma vida superficial de uma vida significativa não é a ausência de dificuldade, é a postura diante dela. Uma vida bem vivida é aquela em que alguém decidiu continuar avançando apesar das adversidades. Uma vida em que os princípios não foram negociados toda vez que o ambiente pressionou. Uma vida em que a pessoa não precisou se trair para continuar caminhando. Marco Aurélio lembrava a si mesmo constantemente de algo muito simples. O mundo externo muda o tempo todo. A opinião das pessoas muda, as circunstâncias mudam. Mas a única coisa que realmente pertence a você é a forma como decide agir dentro dessas circunstâncias. E talvez seja exatamente isso que transforma uma vida comum em uma vida verdadeiramente digna. Não a ausência de problemas, mas a decisão de viver de acordo com aquilo que você acredita ser correto, mesmo quando isso exige coragem. Porque no fim, uma vida bem vivida não é aquela que impressiona os outros. É aquela em que a pessoa consegue olhar para trás e reconhecer que não abandonou a si mesma no caminho. Existe ainda um último ponto que muda completamente a forma de olhar para a própria vida. Muitas pessoas passam grande parte do tempo preocupadas com o tipo de marca que vão deixar no mundo. Querem ser lembradas, reconhecidas, admiradas, querem que sua vida seja vista como importante. Mas o estoicismo convida a olhar para essa questão de outra forma. Porque existem dois tipos muito diferentes de legado. Existe o legado externo e existe o legado interno. O legado externo é aquilo que os outros lembram, reputação, status, reconhecimento. Mas existe um problema com esse tipo de legado. Ele nunca está completamente sob seu controle. As pessoas esquecem, o tempo apaga nomes, as circunstâncias mudam, a opinião pública muda. Aquilo que hoje parece importante, muitas vezes desaparece com o passar dos anos. Por isso os estoicos davam muito menos importância a esse tipo de reconhecimento. Não porque fosse impossível conquistá-lo, mas porque ele é instável. O que realmente importa para eles é outro tipo de legado, o legado interno. Esse legado não depende da memória dos outros, depende da forma como você viveu, depende das decisões que tomou,
depende da coragem que demonstrou quando a vida exigiu posicionamento. Depende do caráter que você construiu ao longo do tempo. Esse é o tipo de legado que ninguém pode tirar de você enquanto você vive. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre algo muito simples. Um dia todos nós desapareceremos. As pessoas que nos conheceram também desaparecerão. E as pessoas que lembrariam de nós também desaparecerão. Isso pode parecer um pensamento duro, mas ele tem um efeito curioso. Ele libera você da necessidade de impressionar o mundo. Porque, se tudo isso é temporário, então a pergunta mais importante deixa de ser: será que as pessoas vão lembrar de mim? E passa a ser outra: eu vivi de forma que pudesse respeitar a mim mesmo? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da aprovação externa para a integridade interna. E talvez seja exatamente isso que transforma uma vida comum em algo verdadeiramente significativo. Não o tamanho das conquistas, mas a forma como alguém escolheu viver. Com coragem quando foi necessário, com disciplina quando foi difícil, com fidelidade aos próprios princípios quando seria mais fácil simplesmente se adaptar. Essa é a diferença entre apenas existir e realmente viver. Porque existir é algo que simplesmente acontece. Mas viver exige escolha, exige consciência, exige assumir responsabilidade pelo próprio caminho. E quando alguém faz isso, mesmo que a vida continue cheia de desafios, algo muda profundamente. A pessoa deixa de ser apenas alguém atravessando os dias e passa a ser alguém que participa ativamente da própria vida. Talvez seja exatamente isso que Sêneca queria dizer quando escreveu: aquele que teme a morte nunca fará algo digno de um homem vivo. Porque quem vive dominado pelo medo evita riscos, evita mudanças, evita decisões difíceis. E ao evitar tudo isso, acaba evitando viver plenamente. Mas quando alguém aceita a realidade da própria finitude, algo curioso acontece. O medo começa a perder força. E o tempo passa a ser usado de forma diferente, não para esperar que a vida comece, mas para viver com mais intenção enquanto ela acontece. Porque no fim, a pergunta permanece: você está realmente vivendo ou apenas esperando o tempo passar? E talvez a resposta para essa pergunta esteja escondida em algo muito simples: nas escolhas que você decide fazer a partir de agora. E talvez seja exatamente aqui que toda essa reflexão encontre seu ponto final. Porque quando pensamos em uma vida extraordinária, muitas vezes imaginamos algo grandioso, uma história marcada por fama, reconhecimento, grandes conquistas que impressionam o mundo. Mas do ponto de vista humano, uma vida extraordinária pode ser algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo. Uma vida extraordinária é aquela em que alguém decidiu viver com coerência. Uma vida em que a pessoa não abandonou os próprios princípios sempre que o caminho ficou difícil. Uma vida em que os erros foram usados como aprendizado e não como desculpa para desistir. Uma vida em que cada fase, com seus problemas e desafios, foi enfrentada com a intenção de crescer um pouco mais. Porque melhorar não significa se tornar perfeito. Significa se tornar mais consciente, mais disciplinado, mais responsável pelas próprias escolhas, mais fiel àquilo que você acredita ser correto. Essa talvez seja a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Não quantas pessoas lembraram do seu nome, mas se você conseguiu olhar para a própria vida e reconhecer algo essencial, que fez o melhor que podia com o tempo que teve, que não deixou o medo decidir tudo por você, que não abandonou seus princípios apenas para se adaptar ao ambiente, e que, apesar de todas as dificuldades inevitáveis da vida, continuou tentando se tornar um pouco melhor a cada dia. Os estoicos entendiam que ninguém controla tudo o que acontece,
Mas todos nós podemos escolher a postura com que atravessamos o que acontece. E é essa postura que, ao longo do tempo, transforma uma vida comum em uma vida digna. Uma vida em que o tempo não foi apenas consumido, mas vivido com intenção. E talvez exista ainda uma consequência silenciosa dessa forma de viver. Quando alguém passa a vida inteira fugindo de decisões, evitando riscos e adiando aquilo que sabe que deveria fazer, a morte parece assustadora, porque sempre fica a sensação de que algo ficou inacabado, de que a vida poderia ter sido diferente. Mas quando alguém vive de acordo com seus princípios, quando faz o melhor que pode com o tempo que tem, quando não se abandona no caminho, então a morte deixa de ser algo a temer. Porque quem viveu com dignidade não precisa temer o fim da vida. E agora voltamos à pergunta que iniciou toda essa reflexão. Você está realmente vivendo ou apenas esperando o tempo passar? Porque no fim, talvez a pergunta mais importante não seja quanto tempo você teve, mas o que decidiu fazer com ele. E se essa reflexão fez sentido para você, então vale continuar explorando essas ideias. Aqui no canal, usamos o estoicismo não como teoria distante, mas como uma ferramenta prática para entender a mente, enfrentar os desafios da vida e construir uma existência mais consciente. Se esse tipo de reflexão ajuda você a olhar para a própria vida com mais clareza, continue acompanhando os próximos conteúdos. Porque viver com propósito, disciplina e consciência não é algo que acontece de uma vez. É uma escolha que começa nas decisões que tomamos todos os dias. E talvez essa decisão comece agora,